Que a paz de Jesus esteja com você. Quero meditar com você nesse momento no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse versículo aqui é Jesus dizendo aos seus discípulos, aos seus seguidores: Eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está nos dizendo que neste mundo nós não estaremos livres de aflição, livres de problemas, mas que nele nós podemos ter paz. E por que nós podemos ter paz em Jesus? Porque ele venceu o mundo. E sobre ele vencer o mundo é que eu quero falar com você. O que quer dizer que Jesus venceu o mundo? Ele venceu o mundo, venceu o pecado e a morte, o sistema pecaminoso desse mundo. Se a gente voltar na Bíblia, em Gênesis, no seu capítulo 3, nós sabemos que o primeiro casal, lá no Éden, pecou. Eles desobedeceram a Deus. Deus deu a chance a eles, deu um livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre obedecer a Deus e seguir o seu próprio pensamento. Nós sabemos o que aconteceu no Éden, que Deus deu a ordem: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem dele, certamente vocês morrerão. Aí você pode me perguntar: o casal não morreu assim que comeu, mas que Deus quis dizer a eles, Deus disse para eles, é que no dia que eles comessem, certamente a morte faria parte do cotidiano do ser humano. Então, através do pecado, entrou no mundo todas as tragédias, a morte, toda a maldade, corrupção e tudo de mal que a gente possa imaginar. A terra morreu, a natureza toda sentiu as consequências do pecado. Porque através de Adão, através do primeiro casal, o pecado passou a fazer parte de toda a história da humanidade, de toda a descendência, de toda a natureza. Porque Deus colocou o homem para governar o mundo. E quando ele pecou, o pecado afetou toda a natureza e a raça humana. Então, se você pensar bem, se a gente parar para pensar, a pior tragédia que aconteceu no mundo não foram as pandemias, as doenças que mataram tantas pessoas, não foram as tragédias naturais, tsunamis, terremotos, não foram guerras. Isso tudo foi tragédia. Mas a pior das tragédias que aconteceu com o ser humano foi o pecado. Ele foi a pior tragédia que aconteceu para o ser humano. Porque através do pecado vieram todos os outros males que a gente pode imaginar. Portanto, quando a gente atravessa um momento difícil, ou a gente vê a humanidade passando por tudo isso, muitas pessoas se perguntam: será que Deus esqueceu de nós? Não. Tudo isso é consequência do pecado. Porque Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. E a morte e toda sorte de tragédias, tudo que existe de tragédias no mundo e toda a maldade veio através do pecado. Portanto, a culpa é de Deus? Não, do ser humano. O ser humano foi responsável por toda a tragédia que veio sobre o mundo. Mas e por isso nós perdemos a esperança? De jeito nenhum. Jesus disse: eu tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo vocês terão aflições por causa do pecado. São consequências do pecado. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, quando ele foi crucificado, quando ele desceu essa terra, quando ele veio a esta terra, se tornou homem, quando ele veio aqui, enviado por Deus, foi para vencer o pecado e a morte.
Porque Jesus ressuscitou e graças a isso nós temos esperança nele. Porque um dia ele virá nos buscar. Se você tão somente crer nele, se você crer e se você seguir os passos de Jesus, buscar seguir os passos de Jesus, se você for um seguidor de Cristo, você tem a chance da vida eterna. Você tem a chance de ir com ele para a glória, de ressuscitar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 a seguir. A gente lê lá nessa passagem, que eu vou ler com vocês. Nos diz assim a palavra de Deus: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem ou dos que morreram. Porque assim como a morte veio por um homem, que é Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está dizendo que como por um homem a morte entrou no mundo, também que foi Adão, mas também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição. Portanto, meu querido, nós estamos vivendo dias difíceis, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo os dias que nós estamos vendo a morte batendo a porta dos nossos familiares, amigos, pessoas conhecidas, por causa que nós estamos atualmente vivendo essa pandemia do coronavírus. O coronavírus não é a principal tragédia que aconteceu ao ser humano, à humanidade. O pecado foi a pior delas, porque através do pecado veio todas as tragédias que acontecem no mundo. Mas nós temos esperança em Jesus. Você pode ter esperança em Jesus, basta somente crer nele, porque em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Jesus, quem segue os passos de Jesus, tem uma esperança. A esperança de ir com ele para a glória, quando ele voltar para nos buscar. Então a nossa esperança não acaba aqui. Não é conquistar, trabalhar, viver e morrer e acabou. Não é isso. A Bíblia nos garante, a palavra de Deus nos garante. Temos esperança em Cristo Jesus. E se você hoje tomar sua decisão de seguir os passos de Jesus, de crer em Jesus, se você hoje orar e falar: eu creio em Jesus como meu único Salvador, Ele foi que morreu no meu lugar, Ele me deu a chance de me devolver a vida eterna que Deus planejou para mim. Se você crê que Jesus é seu Salvador, é aquele que se sacrificou por você, crê que Ele morreu e ressuscitou dos mortos e nos deu a chance de vida eterna, e se você resolver falar: eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero aprender mais da sua palavra, eu quero seguir o Evangelho de Cristo, eu quero ser um seguidor de Cristo, saiba que se você fizer essa decisão, você tem a chance, você tem a vida eterna com Cristo Jesus. E sabe qual vai ser, como vai ser a nossa vida vindoura? Aqueles que seguirem a Cristo, está em Apocalipse 21, que diz: o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como esposa para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas,
e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Se você crê em Jesus, se você crê na promessa, siga hoje, aceite hoje Jesus entrar na sua vida. Creia nele e você tem a chance e você tem a esperança de que um dia você vai reinar com ele para sempre. Nunca mais nós vamos passar por doenças, mortes, tragédias, porque Jesus venceu, ele ressuscitou dos mortos e nos deu a chance de vida eterna, se tão somente a gente crê nele, se tão somente a gente entregar a nossa vida a Jesus. Como diz aquele louvor, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então não perca a fé, não perca a esperança, por mais que esteja difícil. Creia em Jesus, siga os passos dele, seja um vencedor, vá com ele até o fim e juntos nós vamos reinar com ele na glória. Que Deus nos abençoe e que essa esperança esteja no seu coração.